Hoje a gente vai ver as equações básicas de uma hipersuperfície. E o que acontece é que as equações fundamentais, no caso de uma hipersuperfície, elas se simplificam, porque a conexão normal é trivial. Você só tem uma direção normal. Pega um campo normal unitário, deriva da zero. Então, conexão normal é trivial. Em particular, curvatura normal é zero, que é o lado esquerdo da equação de Hit. Enquanto que a segunda forma fundamental se resume a um único operador de forma, já que tem uma única direção normal. Você pega um normal unitário e considera o operador de forma naquela direção. Ele te dá toda a informação da segunda forma fundamental. E o colchete dos operadores de forma, que é o que aparece à direita da equação de Ricci, também é zero, porque todos eles são múltiplos um do outro. Então não tem a equação de Ricci é trivial. Sobram só a equação de Gauss e de Godot, que se simplificam, também no caso de hipersuperfícies, tendo em vista que nós só temos um único operador de forma. Toda a informação da segunda forma fundamental é concentrada em um único operador de forma. E o próprio teorema fundamental se simplifica nesse caso. Ele te diz que se antes, para uma subvariedade, você precisava de um fibrado normal, de uma conexão normal compatível nesse fibrado, e uma segunda forma fundamental, agora, para descrever toda a geometria local de uma subvariedade, por meio das três equações de compatibilidade, Gauss, Kodate e Ricci, agora você simplesmente precisa de um operador de forma que satisfaça Gauss e Kodate, para descrever localmente toda a geometria de uma hipersuperfície. Então, a gente começa com uma hipersuperfície F de M em M2, superfície, portanto, com dimensão 1. E você pega um normal unitário, um campo de vetores normal unitário diferenciável local. E aí você pode simplesmente escrever A para o operador de forma na direção de Xi. E ele concentra toda a informação da segunda forma fundamental. Qualquer outro operador de forma vai ser um múltiplo dele. E aí a equação de Gauss se simplifica. Você tem o tensor de curvatura do ambiente, aplicado em três vetores tangentes. A parte tangente disso vai ser o tensor de curvatura da hipersuperfície menos o produto edge do operador de forma. Então, essa é a equação de Gauss, simplesmente. Ou equivalentemente, se você toma um produto interno com um W tangente,
Ou ainda, em termos de curvaturas seccionais, a curvatura seccional da hipersuperfície é a curvatura seccional do ambiente mais a curvatura seccional extrínseca, que é descrita em termos do operador de forma. Certo? Então, essas são as três formas de você descrever a equação de Gauss, no caso de uma hipersuperfície. Enquanto que a equação de Kodatsu se escreve da seguinte forma. A gente viu duas maneiras equivalentes de escrever a Kodatsu na aula passada. E uma delas era a derivada covariante do operador de forma. E como agora toda a segunda forma fundamental está concentrada em um único operador de forma, essa é a que nos convém. E a gente obtém então que o tensor de curvatura do ambiente agora em 2 tangentes e 1 normal, que é a parte tangente disso. A gente obteve duas Kodatsu na aula passada. Uma delas pegava a parte normal e expressava isso em termos da derivada covariante da segunda forma fundamental, enquanto que a parte tangente expressava em termos da derivada covariante do operador de forma. E é essa a que nos convém no caso de hipersuperfícies, já que só tem um operador de forma. Onde essa é a conexão canônica no fibrado vetorial dos endomorfismos do tangente. Então agora não precisa derivar mais, não tem mais um xi normal. Ou seja, essa conexão é dada simplesmente como a derivada com respeito a y de ax menos a da derivada com respeito a y de x. Não tem mais o xi para derivar. Então é mais simples essa conexão aqui nos endomorfismos. Certo? Então essas são as duas equações fundamentais que resumem a geometria de uma hipersuperfície, no caso geral, de um espaço-ambiente geral. Agora, no caso que nos interessa, que é quando o espaço-ambiente tem curvatura constante, a gente então obtém as seguintes simplificações. Se o espaço-ambiente agora tiver curvatura constante, então a equação de Gauss fica da seguinte maneira. Agora eu conheço o meu tensor de curvatura do ambiente, que é dado em termos do produto edge de xy, aplicado em z. Então, essa equação aqui se resume à expressão do tensor de curvatura da hipersuperfície em termos do tensor de curvatura do ambiente. E agora, como ele está avaliado em 3 campos tangentes, a parte tangente é ele mesmo, não tem parte normal. E é dada em termos do cochete e da constante e da curvatura constante C. Mais esta parte aqui, que é o produto edge do operador de forma. Certo? Então é simplesmente isso a equação de Gauss no caso de uma hipersuperfície em espaço-ambiente de curvatura constante, enquanto que a equação de Kodatsu
ela agora não temos parte tangente do curvatura do ambiente, porque está tomando dois tangentes e um normal. Então, fica simplesmente a simetria da derivada covariante do operador de forma. Fica simplesmente a simetria dessa derivada covariante. Isso resume toda a geometria local de uma hipersuperfície em espaço de forma. E como disse, a equação de Hit ela é trivial. A equação de Hit é trivial. E aí, então, o teorema fundamental das hipersuperfícies ele se simplifica. Ele vira uma generalização imediata do teorema fundamental das superfícies em R3. Basta eu te dar um operador de forma que satisfaça Gauss e Kodazzi para que eu conheça toda a geometria local de uma hipersuperfície em espaço de forma. E, de fato, se eu tenho duas hipersuperfícies de uma mesma variedade riemanniana, se eu tenho duas hipersuperfícies F e G de uma mesma variedade riemanniana M em um ambiente M2, eu sempre consigo uma isometria de fibrados vetoriais φ entre os normais de F e de G, que são fibrados de linha. E eu consigo isso simplesmente fazendo o seguinte: para cada ponto x de M, eu pego uma base do tangente e pego um normal unitário, xi, normal unitário normal AF, de tal maneira que a base, acrescentando esse normal, seja positiva no ambiente. Se emitiu, claro, se o ambiente é orientável. Então, supondo, claro, que o ambiente seja orientável, que é o caso que nos interessa, que é o caso de espaço de forma. Então, o emitiu aqui é uma variedade riemanniana orientável. Ok? E aí eu, então, acrescento, eu pego uma base do tangente e acrescento o xx, de modo que isso daqui seja uma base positiva. Uma base positiva do tangente ao ambiente. E aí depois eu pego o eta x, e quero mandar a isometria de fibrados, vai simplesmente mandar o xx em mais ou menos o eta x, de acordo com se preserva ou reverte a orientação, que é aquele que completa a base, agora levando essa base tangente pela G, pela outra hipersuperfície. Ou seja, pego também um eta normal a G, de tal maneira que, quando eu acrescento agora o eta, a base do tangente, fica positiva lá no tangente a M2 em Gx. Isso aqui, uma base positiva no tangente ao ambiente em Gx. Positivo.
E aí eu simplesmente mando um no outro. Eu construo essa φ mandando xi em eta. Então é muito simples. Pego uma base do tangente, completo ela tanto em f quanto em g, de maneira que fiquem positivas. E mando o xi em eta. E estendo linearmente. Aí eu obtenho uma isometria de fibrados vetoriais entre esses normais. Posso mandar em eta ou em menos eta, só tem duas escolhas. E aí vai preservar ou reverter a orientação. Tá certo? Então, é simplesmente o que a gente faz agora é construir esta φ, mandando o xi x em mais ou menos eta x. Se eu mandar, por exemplo, em mais eta x, vai preservar a orientação. Se eu mandar em menos eta x, vai reverter. Então só existem duas, né? Só existe φ e menos φ. Tá certo? Então, como é fibrado de linha, sempre tem essa isometria de fibrados vetoriais, dadas duas hipersuperfícies de uma mesma variedade riemanniana, né? Em um mesmo ambiente. E aí, consequentemente, o teorema fundamental te diz que o operador de forma, por meio das equações de Gauss e de Kodazzi, resume em toda a geometria local de uma hipersuperfície. Então, o enunciado é o seguinte. Tem a parte da existência, que é, inclusive, como no outro, global, caso M seja simplesmente conexo. Então, seja M uma variedade riemanniana simplesmente conexa. E seja A uma seção simétrica dos endomorfismos, que vai ser o nosso candidato ao operador de forma, na direção do normal unitário. Dos endomorfismos do tangente, satisfazendo as equações de Gauss e Kodazzi. E a conclusão, então, é que existe uma imersão isométrica que tem como segunda forma fundamental este A. Uma hipersuperfície. Da minha M no espaço de forma de dimensão 1 a mais e curvatura C, onde C é essa constante que aparece exclusivamente na equação de Gauss. Então existe essa hipersuperfície e um campo de vetores normal unitário. E aqui, de fato, ele existe globalmente, né, porque toda variedade simplesmente conexa é, em particular, orientável.
tal que o operador de forma nessa direção é o A. Coincide então com o axi. Ou seja, basta que um endomorfismo simétrico satisfaça as equações de Gauss e de Godot para que você possa realizá-lo como a segunda forma fundamental, como operador de forma, de uma hipersuperfície em um espaço de forma. Então essa é a existência. A unicidade dispensa a existência da isometria de fibrados dos normais, porque sempre existe. A gente viu que sempre tem duas, no caso do ambiente orientável, que é o caso do espaço de forma. Então já tem essas isometrias. Tudo que uma delas precisa fazer é preservar a segunda forma fundamental. Se uma dessas duas isometrias preserva a segunda forma fundamental, então vão ser congruentes. Vai existir uma isometria do ambiente que leva uma hipersuperfície na outra. Então sejam F e G duas imersões isométricas com dimensão 1 de uma mesma variedade riemanniana M, no mesmo espaço de forma. E aqui, novamente, não é necessária nenhuma hipótese global, não precisa ser simplesmente conexa. Suponha que uma dessas isometrias de fibrado que a gente construiu, que ela preserva a segunda forma fundamental. Manda uma segunda forma fundamental na outra. Para uma dessas duas isometrias de fibrado vetorial, preservando ou revertendo orientação. Se uma delas preserva a segunda forma fundamental, então são congruentes. Ou seja, existe uma isometria do ambiente que manda uma hipersuperfície na outra, e que além disso, a diferencial restrita ao normal da F coincide com essa isometria de fibrados φ. Aqui não saiu, mas o que está escrito aqui é a mesma coisa que a gente tinha visto no teorema geral para subvariedades. A diferencial de tal restrita ao normal da F coincide com a φ. E esse é o conteúdo do teorema fundamental das hipersuperfícies. Isso conclui por hoje.